Glória a Deus. Você pode glorificar a Ele. Essa é a nossa batalha. Todos nós nos vemos nessa peça. Todos nós passamos momentos assim. E em todos eles, o Senhor está disponível para nos resgatar. O amor dele encobre multidões de pecados. E esse Jesus está aqui nessa noite para resgatar você, seja de qual prisão for, seja de qual encantamento disfarçado de guerra. Ele é capaz de quebrar o jugo, de trazer entendimento claro e depositar em você uma paixão fervorosa por Ele. Ele está aqui. O teu socorro chegou. O teu escape chegou. É hoje. Diga para essa pessoa que está do seu lado: é hoje. Responde para essa voz que está falando aí na sua mente agora que nada. Diga assim, ó: é hoje. É agora. Receba nessa noite uma porção de fé para crer que Ele pode fazer agora. Nesse exato momento, agora. Sem você ter que vir aqui na frente, agora. O jugo é despedaçado dentro de você. O Espírito Santo está aqui, disponível para curar você, disponível para libertar você, disponível para trazer entendimento para você, para trazer uma nova porção de unção para você. Se você entrou aqui nessa noite, é porque você quer alguma coisa de Jesus. Pelo amor de Deus, você não entrou aqui por causa de uma religião, por causa de uma religiosidade. Você entrou aqui para se encontrar com alguém, e esse alguém se chama Jesus. E o Espírito dele está aqui, está vivo para se encontrar com você. Eu não sei qual é o interesse do teu encontro, mas ele está aqui para ouvir você. E o tema da mensagem de hoje é: Satanás está procurando uma casa vazia. E a pergunta é: como está a sua casa? Porque você sabe que você não é só esse corpinho que precisa tomar banho com água e sabonete, lavar a cabeça com shampoo e passar perfume e desodorante. Não, esse corpinho é além disso. Você faz tudo isso porque você é carne, você é pó. Então você precisa cuidar do seu corpo. Mas esse corpinho que está aí sentado na cadeira, ele foi enviado para a terra para carregar um espírito. Ele não vai ficar vazio. Você não dá um tempo de Jesus. Você não dá um tempo de Deus. Você troca de morador. Essa casa que está me olhando agora, chamada você, vai abrigar um espírito, 7 ou uma legião. Qual você escolhe? Mas quando o Espírito entra, ele quer tudo para ele. Quando o Espírito que é santo, o único que é santo, o Espírito que vem da parte de Deus, que é a promessa de Jesus, ele quer a casa só para ele. Ele quer o espaço todo para ele. Agora, se você quer dividir esse espaço com outro espírito, ele é generoso, ele sai e deixa você abrigar quem você quiser. Diga assim comigo: hoje é noite
de decisão. Assim diz a palavra do Senhor em Marcos capítulo 5, a partir do versículo 1. Marcos capítulo 5, a partir do versículo 1. Que toda manipulação de mente, fazendo você valorizar mais a aparência do que a liberdade, a libertação, caia por terra agora em nome de Jesus. Porque se você está atormentado por algum espírito, você precisa de libertação e ponto final. Nos tempos de Jesus não havia manipulação. Os manipuladores eram religiosos daquela época. Eles fingiam uma aparência. E eu creio que aqui nesse santuário ninguém é assim. Amém? Todos aqui são desesperados por Jesus. Ninguém aqui é vítima e ninguém aqui se auto-justifica. Mas hoje vocês receberão uma capacidade de perceber quando você está atormentado por espíritos malignos. E o Todo-Poderoso está aqui para te livrar deles. Aí você vai ter que decidir ou a capa ou a verdade. Ou a reputação da imagem, ou a verdade da liberdade da cruz. Porque Jesus não teve vergonha de subir no madeiro por mim e por você. E quem é o louco que vai ter vergonha de falar: eu sou esse perturbado hoje, eu quero a liberdade? Me entrega, Jesus. E assim atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Logo que Jesus desceu do barco, veio dos sepulcros, caminhando ao seu encontro, um homem possuído por um espírito imundo. Esse homem, ele vivia em meio aos sepulcros e não havia quem conseguisse dominá-lo, nem mesmo concorrentes. Muitas vezes já haviam acorrentado seus pés e mãos, mas ele arrebentava os grilhões e estraçalhava algemas e correntes. Ninguém tinha força para detê-lo. E noite e dia, sem repouso, perambulava por entre os sepulcros e pelas colinas, gritando e cortando-se com lascas de rocha. Ao avistar Jesus, ainda de longe, correu e atirou-se aos seus pés e clamou aos berros: que queres de mim, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Suplico-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus já lhe havia ordenado: sai deste homem, espírito imundo. Todavia, Jesus o interrogou: qual é o teu nome? Respondeu ele: meu nome é Legião, porque somos muitos. E implorava insistentemente para que Jesus não os mandasse para fora daquela região. Enquanto isso, perto dali, numa colina vizinha, uma grande manada de porcos estava pastando. Foi então que os demônios rogaram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus lhe deu permissão, e os espíritos imundos deixaram o homem e entraram nos porcos. E a manada, com cerca de 2.000 porcos, atirou-se precipício abaixo em direção ao mar, e nele se afogaram. As pessoas que apacentavam os porcos fugiram e relataram esses fatos na cidade e nos campos. E todo o povo correu para ver o que se havia passado. Quando Jesus entra numa cidade, ele liberta os cativos que não conseguem mais pedir ajuda. Se você entrou aqui nesse lugar e você não consegue abrir a boca para pedir ajuda, Deus vai te encontrar hoje.
Jesus vai te encontrar hoje. E quando Jesus começa a fazer algo numa cidade, isso se chama avivamento. Os pastores de porcos são expulsos da cidade. Porque Jesus levantou pastores de ovelhas e não pastores de porcos. Quando acabam os porcos, acabam os pastores dos porcos. Então, quando as pessoas começam a receber entendimento de quem é Jesus, eles procuram os pastores de Jesus. E os pastores de porcos somem da cidade. Eu profetizo no nome de Jesus que no bairro de Saracuru, na adjacência Duque de Caxias, haverá um avivamento tão poderoso que os pastores, os falsos pastores que anseiam em pastorear porcos, serão expulsos deste lugar. E pessoas serão libertas, milagres, sinais, prodígios, maravilhas, libertação em massa acontecerá por esses dias, em nome do Senhor Jesus. Diga-se comigo, eu não sou porco, eu sou ovelha. Eu não carrego espírito imundo, eu carrego o espírito que é santo, que é poderoso, que transforma, que liberta, que muda a história e que faz nova todas as coisas. Pergunta para essa pessoa que está do seu lado: porco ou ovelha? Porque enquanto você for porco, pastores de porcos te seguirão. Você sempre vai ser seduzido pelos pastores de porcos. Mas quando você se transformar numa ovelha, aqueles que o Senhor levantou na terra, segundo o seu coração, vocês serão atraídos para serem pastoreados por esses. Então diga-se comigo, toda a perseguição do inferno contra a minha vida, para que eu me comporte como os porcos, seja agora anulado pelo poder do nome de Jesus. Por quê? Porque eu sou ovelha, e a ovelha carrega um espírito, e esse espírito é santo. O santo de verdade, o santo do céu, o santo que fez a criação, o santo de Deus, o santo que santifica, o santo que purifica, o santo que gera arrependimento, o santo que gera quebrantamento, o santo que muda de vida, o santo que não está satisfeito em ser a mesma pessoa, o santo que quer mais da presença dele. Se esse que é santo habita em você, você vai querer andar em santidade. Todos os dias você vai acordar, não tá bom. E no outro dia, não tá bom de novo. E no outro dia, não tá bom de novo, não tá bom. Aí alguém vai falar assim, para de ser doido. Não, é porque eu quero ser santo. Porque eu carrego aquele que é santo. E aquele que é santo está em mim. E ele me puxa para a santidade. Ainda que eu não queira, eu desejo a santidade. Ainda que eu não queira, eu reprovo aquilo que não agrada a Deus. É mais forte que eu. Por que é mais forte que você? Porque aquele que é santo habita em você. Aleluia. Aleluia. E todo o povo correu. Para quê? Para ver o que se havia passado. O que é isso? Testemunho e avivamento. Houve um testemunho na cidade. Então todo mundo foi ver o que tinha acontecido. Testemunho, avivamento. Testemunho e avivamento. Testemunho, avivamento, curiosidade. Curiosidade, pronto, você pegou. Pega Jesus na hora. Quem fez? Jesus. O que houve? Veio um homem aqui e ele não fez nada. O
o endemoniado correu aos seus pés. Eu quero profetizar nessa noite que na medida que você se santificar, eles correrão aos seus pés e procurarão Jesus que habita dentro de você. E na autoridade do Cordeiro, você vai libertar os gadarenos dessa cidade. Porque o santo está em você. E quando chegaram próximo de Jesus, observaram ali o homem que fora tomado por uma legião de demônios. Como? Perturbado, desesperado, vagando. Não, agora ele está sentado. Agora ele está repousando. Agora ele recebeu de volta a dignidade. Então ele está sentado como todos. Porque quando o reino de Deus se apresenta, a justiça prevalece. Então aquele que está caído, ele é colocado num lugar onde todos estão da mesma forma. Só que agora esse homem que era ninguém, agora ele tem uma história para contar. Deus está te dando uma história para contar. Deus está te dando um testemunho para você anunciar. Por causa da tua vida, Deus vai fazer algo nessa cidade. Por causa do testemunho. Aleluia. Ele estava sentado, mas não só isso, ele estava vestido. Ele não andava mais nu. Agora ele tinha roupas. Porque em outros textos de Mateus e Lucas vai dizer que ele andava sem roupa, de tão perturbado que ele era. Mas agora ele está sentado e está vestido. Talvez você entrou aqui nessa noite pensando: eu nunca mais vou ser o mesmo. Imagina esse homem que nem pensava mais de tão possesso que ele estava. Quantos anos, meses, semanas e dias, não sei, ele não sentava. Agora ele está sentado. Deus vai te devolver uma dignidade a ponto de você voltar a fazer coisas simples que você não faz mais. Assentado e vestido, e em perfeito juízo, e ficaram assustados. Os que presenciaram os fatos narraram ao povo o que havia ocorrido com o endemoniado e contaram também sobre os porcos. Então o povo começou a implorar a Jesus que se afastasse daquela região que lhes pertencia. Como que Jesus faz um grande milagre e ele é convidado a sair da cidade? Será que nós estamos preparados para ver Jesus fazer grandes milagres aqui? Será? Será que quando você começar a testemunhar, você não vai ser convidado a se retirar? Quando Jesus começa a fazer alguma coisa, o inferno também começa a se levantar com oposição. E Jesus foi um presente para aquela cidade, mas aquela cidade estava rejeitando Jesus. Mas ele deixou uma semente naquela cidade. Pergunta para mim qual? O ex-endemoniado. Agora ele deixou uma tocha acesa lá naquela cidade. Vocês querem que eu vou embora? Tudo bem, mas eu vou morrer e no terceiro dia eu vou ressuscitar. E o endemoniado ex-endemoniado vai ser cheio. Uma semente de fogo estava sendo plantada naquela cidade. Se naquela cidade uma semente foi plantada e muitos homens foram procurar saber o que é, imagine aqui agora. Você é uma semente de fogo? É uma semente de fogo? Cadê a semente? O que faz uma semente de fogo? Fica esperando eu terminar de pregar. Uma semente de fogo vai esperar eu terminar de pregar? Vai esperar eu terminar de beber água? O culto vai continuar? O culto vai continuar? Uma semente de fogo. Cadê você?
Tá reclamando dos problemas da tua casa? Deus colocou uma semente de fogo lá. Cadê você lá naquela casa? O ex-endemoniado agora está cheio do Espírito Santo. Você é a semente de fogo que Jesus plantou lá na tua casa. Agora está começando. Estou começando a ouvir barulho de fogo. De ex-endemoniados. Quem são ex-endemoniados aqui? Cadê os ex-endemoniados? Nossa, tem muita gente que nunca foi endemoniado. Olha, vocês nunca foram endemoniados? Meu Deus. Onde estão os ex-endemoniados? Cadê você? Deixa o inferno ver, que foi transformado numa semente de fogo. Numa semente de fogo. Aleluia! Semente de fogo. Ah lá, um derrotado não, ex-derrotado. Agora, semente de fogo. Ali vai um drogado não, ex-drogado. Agora eu sou uma semente de fogo. Ali vai um adúltero não, ex-adúltero. Agora eu sou uma semente. Semente de fogo. Ali vai uma prostituta não. Vê direitinho a história. Uma ex-prostituta. Ali vai um prostituto. Não, você pegou a história parada. Ali vai um ex-prostituto. Porque agora é uma semente de fogo. Uma semente de fogo. Ali vai uma fofoqueira perturbada. Ali vai um indecente. Ali vai um homem sensual, uma mulher. Agora, semente de fogo. Inclusive, nem precisa me chamar de Fabiana. Pode chamar semente de fogo. Qual é teu nome? Semente de fogo. Semente de fogo. E o que a semente faz, pastor Leandro? Aí, ó. Quando brota, cria muitos filhos, muitos frutos. Não quer dar resposta para o diabo? Gera fruto. Deixa essa semente de fogo germinar aí dentro. Deixa ela pegar, alastrar toda a tua casa, todo o teu bairro, sua cidade, aonde você estiver. Aí você vai dar resposta para o diabo e ele para de te perturbar. Porque ele te perturba para você não ser quem você nasceu para ser. Porque no dia que você descobre, aí tá brabo. Aí ele vai viver de ameaça, porque você vai descobrir que é só ameaça. Não pode tocar, é só ameaça. Tá com as brechas fechadas? Só ameaça. Deixa ameaçar. Ai, tá doendo o dedo. Daqui a pouco passa, tá, amor? Espera um pouquinho que daqui a pouco vai passar. Ah, porque falaram nada. Não, daqui a pouco esquece. Vida que segue, porque agora você é uma semente de fogo. Você agora tem um propósito. Jesus foi expulso daquela cidade. Versículo 18, e quando Jesus estava entrando no barco, o homem que fora possuído pelos espíritos imundos rogava-lhe que o deixasse seguir com ele. Versículo 19, Jesus não consentiu, entretanto o orientou. Semente de fogo, vírgula, vai para a tua casa, para a tua família, e anuncia a eles tudo quanto Deus tem realizado em teu favor, e como teve misericórdia de ti. Então partiu aquele homem e começou a pregar por toda a Decápolis as coisas que Jesus havia feito por ele, e todos ficavam maravilhados. Jesus está dizendo para você: fica aí, mas deixa essa semente de fogo germinar e alcançar todos à sua volta. Essa cidade, Gerasa, era uma cidade que Jesus não tinha que pisar lá. Ela era uma cidade de sepulcros. E pessoas, gentios, moravam em alguns sepulcros próximos daquele lugar. Moravam em cavernas. Então não era um povo de Deus. Aí eu pergunto para você, o que Jesus estava fazendo em Gerasa? Ele desceu lá. Ele não já sabia que ele ia ser expulso? Que as pessoas iam rejeitar ele? Mas ele desceu lá porque ele sabia que ele ia ativar alguém. Aí eu
eu faço uma pergunta para você. O que Jesus faz em Saracuruna? O que Jesus faz em Duque de Caxias? O que Jesus está fazendo no Rio de Janeiro, Ivan? Procurando um endemoniado que não se justifica. Não estou endemoniado. Mas aqueles que falam, eu quero ser livre. Ou aqueles que só se lançam no pé porque os demônios podiam sair, né? E ele, nossa, que vergonha. Nossa, eu caí aqui na igreja. Nunca mais eu volto. Eu quero ir contigo. Porque o orgulho não tem como ficar diante daquele que me fez sentar, me fez vestir, me deu um testemunho, uma história. As pessoas tinham medo de mim, agora elas vêm perto de mim para saber o que aconteceu. O que Jesus está fazendo no Rio de Janeiro? Que tudo de mal cresce nesse lugar. Tudo. As pessoas, Madonna, Lady Gaga, vieram fazer pactos no Rio de Janeiro. Tudo acontece no Rio de Janeiro. O que Jesus quer com o Rio de Janeiro? O que Jesus quer aqui? Um lugar cheio de falsas igrejas, de falsos pastores, de falsos cristãos. Hoje eu acabei de receber uma mensagem que eu fiquei desesperada. Um menino que acabou de entregar a vida para Jesus aqui. Ele estava no espiritismo. A antiga igreja que ficou sabendo que ele voltou para Jesus, a igreja que ele frequentava, botou ele na escala do louvor. Ai, Deus, tenha misericórdia. E eu tô, cadê o menino? Tá tocando bateria. Tá tocando bateria. E hoje eu perguntei de novo, cadê o menino? Botaram ele na escala. O nome dele tá na planilha. Uma exposição espiritual sem cura, sem tratamento, sem limpeza, sem cuidado, sem amor. Uma exploração de talentos. O que Jesus faz em Saracuruna? O que Jesus está fazendo no Rio de Janeiro? Será que você pode dizer, Ele está me procurando? Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Se aquele endemoniado incendiou todo aquele lugar, eu também já fui endemoniado. Me faça não olhar mais só para o meu umbigo, mas me deixa marcar essa história. Me deixa incendiar esse lugar, Senhor. Me deixa desmascarar os falsos, a hipocrisia, porque além das almas ter que lutar com pecados, tem que lutar também contra o engano, contra o sistema religioso. E aí hoje quando alguém fala para mim assim, pastora, eu tô indo para outra igreja, eu fico, meu Deus, para onde? Eu posso conversar com você primeiro só para orar? Eu não tenho interesse nenhum de prender ninguém. Para orar, para direcionar, para conversar. Aí a pessoa às vezes já conversou com outro pastor e fala, não, nem quer contato, porque já recebeu uma manipulação de mente. O que Jesus está fazendo em Saracuruna? O que Jesus está fazendo no Rio de Janeiro? O Senhor está procurando filhos e filhas gratos pela libertação que teve, para incendiar esse lugar, para não ficar preso a homens, a coisas, a situações, a sentimentos bobos. Não, mas que entende a causa do reino. Entende a causa do reino e diz, eis-me aqui, Senhor. Fui eu que desliguei, estou apertando tão forte. Satanás está
Satanás está procurando uma casa vazia. Como é que está a sua casa? Que tipo de utensílios tem aí dentro? Porque a forma que você conduz a sua vida diz qual é o morador daí de dentro. Pensamentos maus que são guerreados, tá ok. Sentimentos maus que você guerreia contra, ok. O que é isso? Pensou uma coisa que não é de Deus, está na cara que não é de Deus. E você fica podendo o teu sangue, Senhor, sai da minha mente, sai da minha mente. Ok, faz parte da batalha do cristão. Sentimentos, a mesma coisa. Agora, os sentimentos, os pensamentos e os sentimentos criaram ninho, o morador já saiu. Quem está morando dentro de você? Eu quero que você reflita isso nessa noite. Quem está morando dentro de você? Essa é a primeira pergunta. A segunda é: quem eu quero que more dentro? A minha vida vai ser construída a partir desta pergunta: quem eu quero que more dentro de mim? Ponto. Então, para eu tê-lo dentro de mim, eu vou mexer em algumas coisas. Quando você vai receber uma visita, o Charles não está aqui hoje, né? Mas ele trollou a filha dele e a sobrinha dele, que estava dormindo até tarde, e disse assim: a pastora está chegando aqui. Olha o que ele fez. O que elas fizeram? Levantaram correndo e arrumaram toda a casa. Falei: Charles, você mentiu. A casa ficou toda arrumada. Aí ele: adorei a estratégia. Por quê? Porque ele avisou que eu ia para lá. E se eu falar para você assim: Jesus quer entrar no seu coração agora? Organiza aí. E se eu disser para você que todo dia ele bate na porta do teu coração? E os entulhos, as sujeiras centenárias ali de décadas que você abandonou, estão atrás da porta. Você já tentou entrar numa porta? O pastor comprou um cesto de roupa suja para botar no banheiro das crianças, que joga tudo no chão. Só que o banheiro deles é bem pequeno. Aí eu tento entrar. Já viu quando você bota um negócio atrás da porta? É difícil para entrar. E Jesus está tentando entrar no seu coração há muito tempo. Só que tem muita coisa atrás da porta. Aí hoje você vai ter que decidir: ou essas coisas, ou Ele. Porque por trás dessas coisas tem outros moradores. Coloca aqui para mim, Andrei. Mateus capítulo 12, versículo 43. É a Bíblia. Esse é um dos textos que mais me assustam. Quando um espírito... Vamos ler junto? Vamos lá? 1, 2, 3 e... Quando... E aí? Quem está morando dentro de você? Se eu fosse você, já começava a pedir perdão, porque ele deixou tudo arrumado, tudo varrido.
tudo organizado. Seu papel era só conservar. Mas você deixou eles voltarem. Com os seus gestos e insistências pecaminosas, rebeldes, egoístas, você expulsou o morador mais lindo, mais precioso daí. Mas hoje ele quer voltar para você. Ele quer voltar a morar aí dentro de você. Deus vai socorrer você hoje. Que amor é esse? Ele entra, limpa, você expulsa e ele está aqui. Deixa eu entrar de novo. Eu resolvo isso igual o Israel ensinou aqui, né? Assim. E para você sair do seu lugar e receber o Espírito de volta, a sensação interna é igual a que a Dani ensinou aqui, não é? São muitos pensamentos que você tem que... Eu vou lá, mas eu estou na igreja há tanto tempo. Eu vou lá, mas não sei o quê. Eu vou lá, mas não sei o quê. Eu vou lá, mas não sei o quê. E o Espírito está... Esquece. Que amor é esse? Aí você tem vergonha, mas eu te falo, quem tinha que ter vergonha de você era ele. Escolheu a pessoa errada, você. Mas ele não tem vergonha de te receber de volta. E você jamais deveria ter vergonha de se lançar no braço dele de novo. De novo, de novo. Quantas vezes forem necessárias. Esses espíritos, eles te levam para lugares isolados. Quantos de nós, quando começamos a ser atormentados, a primeira coisa que queremos é ficar em lugares isolados. Aí você começa a alimentar mentira. Não vou não, porque eu não estou bem. Aí você fala que não está bem, no outro dia está doente, porque profetizou, né? Não vou não, por quê? Não vou não, por quê? Só que aí, isso já é uma opressão para te manter em lugares isolados. É um sintoma do endemoniado, vive em lugares isolados. Outro sintoma do endemoniado, ele vive no meio da escuridão. A convivência para ele com outras pessoas se torna insuportável. Ele não consegue dormir. A família tenta se aproximar dele, mas ele não permite mais. Não permite mais. Esses demônios, eles ultrapassam a proteção de todos que te amam para te alcançar. Quantas vezes eu vejo pessoas aqui que eu amo muito. Eu quero chegar perto daquela pessoa, mas já está com aquele bloqueio enorme. É um dos sinais. As pessoas que amam não conseguem se aproximar. Mas nessa noite, Deus vai te fazer descansar. Deus vai tirar os rótulos que foram lançados sobre você. Feche os seus olhos. Quem está morando aí dentro, não trate o culto de hoje como se esse mesmo culto fosse acontecer amanhã. Porque cada dia é precioso para que algo poderoso aconteça. Os avivamentos dos séculos passados, eles aconteciam em reuniões como essa. Não trate um culto como esse, como um dia comum, não é. É o dia que Jesus veio aqui para te encontrar, para avivar você. Você que entendeu essa palavra, e o Espírito Santo falou com você, sai do seu lugar agora, que eu quero interceder pela sua vida, pela sua alma. Você que entendeu, eu
Vou decidir hoje o morador que vai habitar na minha casa. E isso não é para o outro. Isso não é para amanhã. Isso é individual. Qual é o morador que eu quero que more na minha casa? Imagina uma igreja onde todos carregam o Espírito que é santo, o Espírito de Deus. Eu te falei os sinais de quando alguém começa a ser oprimido por demônios, por espíritos imundos. E se você tem algum desses sinais, você não pode ficar no seu lugar. Você precisa receber de volta o Espírito Santo de Deus. Hoje é a noite de você arrumar a sua casa.